Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 3. A Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Podeis assentar. Esta noite, apesar que no grupo estava um outro tema, mas eu resumi o tema, estou trazendo um tema com o título O Fogo do Juízo Final. O Fogo do Juízo Final. Estamos vivendo, amados, este tempo de muito fogo, queimadas e queimadas, e isto tem trazido para o mundo, tem trazido muita agonia, doenças, pessoas usando máscaras, carros com dificuldade de trafegar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui que a compreensão de Pedro era maravilhosa, foi ele o único que versou sobre a origem da terra dessa forma e sobre o firmamento no meio das águas. Agora Pedro, o apóstolo, ele volta a falar que os céus e a terra estão sendo guardados para o fogo. E há dois elementos da restauração. Primeiro, o fogo, e depois o sangue. São os dois elementos hoje que estão encaixados na restauração. Tudo aquilo que não puder ser purificado pelo sangue. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, quem pode ler? Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, pode ler. Muito bem, veja bem, a primeira restauração aí é o sangue, purificação pelo sangue. Depois, quem não passar por esta purificação pelo sangue, será purificado pelo fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, o que está escrito lá? Mateus capítulo 3, versículo 11, Evangelho de São Mateus. A terra sofrerá esta purificação pelo fogo, assim como a nossa alma, ela é purificada pelo sangue, a terra será purificada pelo fogo. Fogo, quando João anuncia que Jesus batizaria com o Espírito Santo, ele estava se referindo aos que tinham crido na palavra do Senhor Jesus
na pregação de João Batista a mensagem temática de arrependimento. De arrependimento. E esta palavra de arrependimento, amados, o inimigo não gosta que seja pregado, porque ele tentou várias vezes interromper esta mensagem. João começou com João Batista. João Batista nasceu em uma cidade chamada Currão, que situava-se no deserto da Judeia, e ele pregava o evangelho do reino, o evangelho de arrependimento. E o que aconteceu com João? O inimigo usou os Herodes daquela época, Herodes Antipas, que reinava na Judeia, e Herodes Arquelau, que reinava na Galileia. Eles se combinaram. Herodes da Judeia mandou um comunicado para o seu irmão, que era da Galileia, para pegar João Batista e levar para lá. Mas tudo isto era um processo do inimigo, para que João não pregasse o arrependimento. Mas diz a Bíblia que quando Jesus soube que João estava preso, Jesus, ele veio também da Judeia, Belém de Judá, pregando o mesmo evangelho de arrependimento. Mas Jesus foi para o Calvário, e o inimigo pensava que este evangelho, esta mensagem de arrependimento, não seria mais pregado. Mas Jesus ressuscitou, e os discípulos deram continuidade à mensagem de arrependimento, e até hoje a igreja prega arrependimento para o povo. Então, amados, o que vemos na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 6, ou no capítulo 3, retifico, capítulo 3, o versículo 6, que diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo. O verso 7 é a continuação do verso 6, porque Pedro apresenta as duas realidades. A primeira, o dilúvio. E sabe, amados, Deus está mostrando para o mundo hoje, e as pessoas não estão atentas para a palavra de Deus. Tem lugares no mundo em que a enchente, a chuva, tem destruído casas, cidades. E enquanto no Brasil, em algum lugar da Europa, Portugal e outras cidades, o fogo está destruindo. São duas coisas que estão acontecendo no mundo simultaneamente: enchentes, torrentes de água, rios tomando conta de cidades, destruindo casas, e por outro lado, fogo destruindo, matando. E Deus está mostrando a realidade de que a enchente representa o dilúvio que aconteceu, mas Deus fez um pacto com o povo de que não destruiria mais o mundo com dilúvio, com água, mas sim, agora é fogo. É fogo. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nos traz uma poderosa advertência sobre o destino do mundo e a justiça de Deus.
ele relembra que assim como o mundo já foi destruído pelas águas no tempo de Noé, a terra agora está reservada para o fogo no dia do juízo. Este texto aponta para o julgamento divino, e aí, mesmo tempo, lança luz sobre a seriedade com que devemos viver diante da justiça de Deus. E neste estudo bíblico, refletiremos sobre o alerta de Pedro e o impacto do comportamento humano na criação. Ou seja, que está trazendo uma ligação entre o juízo final e as queimadas que vemos na terra. Podemos ver este assunto sobre o fogo do juízo final em algumas partes. Primeiro, o fogo do juízo final. Pedro fala de um tempo futuro em que a terra será julgada e purificada pelo fogo. Este fogo, amado, é uma figura do julgamento de Deus sobre a desobediência e a maldade humana. Mas Pedro, ele nos lembra que Deus é longânimo, mas também é justo. E muitas vezes as pessoas vivem como se não houvesse um fim para o mal. Mas o texto de Pedro afirma que o dia do Senhor virá como ladrão inesperadamente. Assim, amados, como as águas do dilúvio destruíram os ímpios, o fogo está reservado para a terra e tem um propósito claro: purificar e julgar aqueles que rejeitam a verdade e se afastam de Deus. Segundo ponto, as queimadas. O que a Bíblia nos mostra sobre as queimadas, não só no nosso país, mas em outros países? O que a Bíblia mostra-nos, o que ela nos diz sobre isto? As queimadas é um sinal de desobediência e crimes ambientais. Embora o texto de Pedro se refira ao julgamento final, podemos também refletir as queimadas que vemos hoje na terra como reflexo do descuido humano com a criação de Deus. Queimadas, desmatamento e destruição ambiental são muitas vezes frutos, amados, da ganância, da falta de cuidado e de uma vida voltada apenas para o lucro e o egoísmo. Lucas capítulo 12, versículo 42, o que é que está escrito lá? Lucas capítulo 12, versículo 42. Veja bem, a Bíblia nos chama a sermos mordomos da criação. É para nós cuidarmos. Mas nós vemos a maioria dos homens não estão nem aí com a criação. Eles querem lucros. Eles não estão nem aí com a biodiversidade. Eles não estão nem aí com mudanças climáticas de forma criminosa e que afetam a todos, porque o ambiente é um bem comum. É isso que temos visto, é uma exploração desenfreada da natureza. E Deus está olhando
e vendo que não foi isso que Deus mandou o homem fazer. Quando olhamos para o início, Deus autoriza o homem a governar, a cuidar, a zelar. Mas o homem tem feito o contrário, e por isso, amado, as coisas estão cada vez mais piorando. Um terceiro ponto que nós podemos ver é o chamado ao arrependimento e à responsabilidade. Veja ainda a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sim. Veja bem, Deus não demora em cumprir a sua promessa, mas Ele é paciente, amado. Ele está esperando que todos, e eu quero parabenizar a você esta noite que está aqui, meu irmão, que aceitou a Jesus na nossa festa passada, porque Deus te esperava há muito tempo, e você voltou-se para Ele, e é isso que Deus está falando, que Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem encontrou pode ler. O tempo de agora é o tempo de oportunidade. O julgamento de Deus virá, mas até lá Ele nos chama ao arrependimento e à mudança de atitudes. Ainda há tempo para você mudar de atitudes, ainda há tempo para você se arrepender, porque Ele nos chama ao arrependimento, não apenas em relação à nossa vida espiritual, mas também em relação ao cuidado com a criação de Deus. E há outro ponto que nos chama a atenção das queimadas, se chama o efeito estufa. O efeito estufa. O efeito estufa acontece porque a grande poluição dos carros, indústrias, incêndios, queimadas e etc. não sai da atmosfera da terra. E isto, amado, tudo isto faz uma camada ao redor do planeta que cada vez mais vai aumentando, e é por isto que a temperatura média da terra está causando um calor insuportável. O efeito estufa. Depois do efeito estufa, vem logo em seguida a consequência deste efeito, que é o buraco na camada de ozônio. Quem pode ler Lucas capítulo 21, versículo 26? Lucas capítulo 21, versículo 26.
desânimo fará os homens morrerem de medo. Mas que coisa tão grave vai acontecer, que os poderes do céu serão abalados. O que vai abalar o céu? O que vai abalar a sua estrutura? Quem pode ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Veja bem, os poderes do céu serão abalados, porque Satanás será lançado por Miguel e seus anjos. Haverá uma luta, porque o adversário de nossas almas, ele não quer descer da região onde ele está. Ele está no segundo céu, porque nós temos 3. E o Senhor falou a respeito do primeiro céu. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é esse firmamento que você vê. E Jesus, uma certa vez, ele disse: olhai para as aves do céu. É o primeiro céu. O segundo céu é onde você encontra no livro de Jó, capítulo 1. Essa é uma referência extra que eu vou ler aqui para os irmãos. Não está no esboço, mas veio na mente. O livro de Jó, capítulo 1, e o versículo 6, que diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Este aqui é o segundo céu, e é daqui que ele será jogado. Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Esta é a razão porque os poderes dos céus serão abalados. É quando Miguel irá expulsar o grande dragão chamado diabo, estará sendo jogado, precipitado na terra. O planeta Terra, amado, possui fora da sua atmosfera a camada de ozônio. Como falamos do buraco da camada de ozônio, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele coloca uma camada em proteção à terra, chamada camada de ozônio. Qual é o motivo desta camada de ozônio na terra? Qual é a importância desta camada de ozônio? Ela nos protege dos raios direto do sol. Esta camada de ozônio, ela filtra a luz solar, e por isso você não tem causas muito graves na pele, porque está sendo filtrada. Veja o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é magnífico. Mas o que acontece, amado? O que está acontecendo com a camada? A camada de ozônio, ela está sendo atacada, e isto não é só uma vez, é constantemente. E como é que esta camada de ozônio está sendo atacada?
ela está sendo atacada pela poluição causada principalmente pela emissão de gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, responsável por cerca de 60% do aquecimento global. As principais fontes de geração do CO2 que vai parar na atmosfera são os processos industriais e a queima de combustíveis fósseis como gasolina e diesel para o transporte urbano. E hoje, amado, a camada de ozônio possui buracos que crescem a cada ano. E esses buracos que estão crescendo, amados, devido às queimadas, às poluições, no futuro vão trazer danos terríveis, doenças e mortes vão trazer sobre a terra, porque esse buraco que está causando, que está formando na camada de ozônio, não existe retorno, não tem como consertar. Se conserta um buraco na estrada, mas não se conserta um buraco na camada de ozônio, e cada vez mais ele está crescendo. Mas uma coisa é certa, amado, que quando Deus olhar para a terra, não dizendo que Ele não está olhando, mas uma força de expressão, quando Deus perceber que este buraco está grande, que podem passar meteoros para danificar a terra, porque a Bíblia fala que haverá chuva de meteoros sobre a terra, tudo por causa do buraco que está grande. Mas quando Deus perceber, e recentemente eu vi uma reportagem que caiu um meteorito em um país, recentemente agora, semana passada, passou pelo buraco. Mas quando Deus perceber que vai chover, vai dar para fazer uma chuva de meteoritos, porque são pedras pesadíssimas, Deus vai dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, pega a minha igreja, traz para o meu filho que está nos ares, porque o meu juízo vai começar sobre a terra. Meus amados, uma coisa é certa: assim como o fogo do juízo está reservado para o fim dos tempos, as queimadas que vemos hoje são reflexos de como o pecado e a desobediência afetam a criação de Deus. Nós somos chamados a viver de forma justa e responsáveis. Nós somos chamados para cuidar do mundo em que vivemos, e sabemos que tudo está sob o olhar de Deus, porque nós fomos chamados para sermos mordomos do Senhor Jesus. Portanto, igreja, prepare-se, porque Jesus está vindo. Jesus está vindo. E o que nós percebemos é que existem muitas especulações. Nunca o Brasil, o país, ficou tão quente. Até os animais estão inquietos. O calor está grande. Você vai tomar banho, a água dá para fazer um leite, um café de quente que sai da caixa d'água. Você termina de tomar banho, já está suando. Está cada vez mais quente. Sabe por quê, amados? É tudo por causa deste buraco
na camada de ozônio que está aumentando. E o sol está muito forte. Já alguns raios não estão sendo filtrados. Mas o Senhor Jesus tem tido misericórdia do seu povo. Assim como ele teve misericórdia no Velho Testamento, que o anjo passou ali, e onde havia nos umbrais da porta o sangue, o anjo da morte não entrava. É isso que está acontecendo com a igreja. O Senhor está protegendo a igreja, como Ele protegeu o povo no deserto, com uma nuvem para o sol não queimar, e de noite uma luz para clarear a caminhada no deserto. Jesus está nos protegendo, Jesus está nos guardando, o guarda de Israel. Portanto, continuemos sendo mais crente e fiel ao Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta hora bendita, Senhor, eu te apresento o teu povo. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja. Senhor Deus, a tua vinda se aproxima. O que está acontecendo, Senhor, são cumprimentos da tua palavra. E por causa da desobediência do homem, está se agravando mais esta terra, este mundo. Mas eu creio, Senhor, que tu não há de deixar a tua igreja de passar momento difícil, porque quando assim chegar, tu há de levar antes o teu povo. É por isso que nós esperamos e te aguardamos todos os dias. Em teu nome te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.